Bendito seja Deus que nos permite estar juntos outra vez, ou estarmos juntos aqui outra vez. Vem chegando Blumenau na Graça. Eu lembro que estamos em Blumenau, na rua Amazonas 455, no bairro Garcia. Quando você estiver à visita, ou talvez indicar para alguém querido, seu amigo, familiar aqui na cidade, faça nota desse endereço e o convite, sem dúvida, ele será muito bem-vindo e eu creio que Deus vai tocá-lo. Tudo bem? E quero agora já de antemão apresentar a mensagem que virá. Você ouvirá dois personagens da Bíblia que nos chama muito a atenção, ou nos chamou muito a atenção no dia de hoje. Saulo e Ananias. Eu creio que esse texto vai lhe tocar. Vamos lá? Eu já volto. Deus te abençoe. Acompanhe e seja esse o seu momento de ser edificado por Deus. Amanheceu, diga lá, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Desistir jamais, crente. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. A voz dos homens, vamos experimentar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Simbora, irmão Carlos. Simbora, irmão José. Irmão Luiz. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. É a voz feminina, diga lá. Quem mandou? Ô, glória! É isso mesmo, irmão. Para terminar, todo mundo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha. 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 No lugar da tua vergonha, diga pro vizinho, no lugar da tua vergonha, no lugar da tua vergonha, no lugar da tua vergonha, vou te honrar. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite. Simbora, igreja, a leseira não vai te apanhar, hein? De novo, desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite. Derrama o óleo da unção, Senhor, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de a... E o virtual louva também, afasta os sofás, cadeiras e louve. Liga, 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 liga nessa hora, oh glória. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora, oh glória. Abençoa o vaso, abençoa o vaso, Jesus. O vaso somos nós, né, irmão? Enche de azeite, enche de azeite. Abençoa o vaso, enche de azeite, enche de azeite. Diga, irmão. Liga, 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 liga.
Liga, 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 liga nessa hora, oh glória. Pere, 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 pere. Tudo que ligar na terra é ligado lá no céu. Liga, 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 liga nessa hora, oh glória. Quando eu era prego, o diabo me bateu. Agora eu sou marreta, quem bate nele sou eu. Diga lá! Quando eu era prego, o diabo me bateu. Agora eu sou marreta, quem bate nele. Quero te ouvir. Quando eu era... Simbora, irmã! Quem canta os males espanta. Quando eu era prego, agora eu sou marreta, quem bate nele. Ele bateu, bateu, ele bateu demais. Agora eu sirvo a Cristo e não sirvo a Satana. Ele bateu, bateu, ele bateu demais. Agora eu sirvo a Cristo. Mas Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó respondeu assim: dá minha bênção pra depois subir. 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 Dá minha bênção pra depois. Dá minha bênção pra depois. Dá... É um aquecimento pra vigília, irmão. Eita glória! Jacó, diga lá! Segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó respondeu assim: dá minha bênção pra depois subir. Dá minha bênção pra depois subir. Dá minha bênção pra depois. 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 Dá minha bênção pra depois subir. Dá minha bênção pra depois subir. Vem cá, vem cá. Vem cá, meu irmão, vem ver. Vem cá, meu irmão. Jesus já preparou uma bênção pra você. Uma bênção pra você. Vem, vem cá, vem cá. Chama o povo na internet. Vem cá. Compartilha aí. Jesus já preparou. Jesus já preparou. Tem fôlego para mais uma? Olha a entrada do anjo aqui nesse lugar. Olha a entrada do anjo aqui nesse lugar. Passa a espada no diabo, pisa na cabeça dele, pelo nome de Jesus. Tá derrotado, tá derrotado, pelo nome de Jesus. Tá bonito, jovem, louva mesmo, diga lá. Tá derrotado, mas pelo nome de Jesus. Mas pelo nome de Jesus. Mas pelo nome de Jesus. Pra terminar, hein? Diga lá, ó. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diz, Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor. Mais, sobe o tom da sua voz. Diga lá, vamos junto. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor. Diga lá, irmão, aqueça coração. Davi falou, eu também posso falar. Quero ver se você está fazendo direitinho. É a sua vez. Lá pra cima o tom. Davi falou.
Deu até um calorão agora, hein, irmão? É isso aí, a fé lá em cima. Davi falou, eu também posso falar. E nada me faltará, mas o Senhor é meu pastor. Mas o Senhor é teu pastor. Diga, o Senhor é teu pastor. Diga para o irmão, para a vizinhança, o Senhor é teu pastor. Mas o Senhor é teu pastor. Está terminando, irmão. Mas o Senhor é teu pastor. Mas o Senhor é teu pastor e nada me faltará. E aplauda o Senhor e diga aleluia. Que ginástica santa, né, irmão? Sente-se, bem-vindo todos à casa de Deus. Veja se as máquinas do ar estão reguladas do jeito que deu até um calorão aqui já. Mas Jesus é lindo, né, irmão? Diga daí, Jesus é lindo, né? Ele é muito lindo. Ainda vou te explorar um pouquinho mais. Sente daí, obreiro Paulo. Antes que você vire a curva, viverei e viverás. Enquanto você abre a Bíblia, irmão, o estudo nosso está em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9 é o estudo de hoje. Vai abrindo lá, por favor. Eu vou louvar mais um hino com vocês. Hoje é a última ceia do ano, né? E o nosso coração tem que estar pronto para esse momento tão bonito que virá. Amém, gente? Tão bonito que virá. O virtual celebra, o presencial celebra, e o virtual compartilha. Leve isso aí para longe. Leve isso aí para longe, no nome de Jesus. Você deve conhecer esse hino, não conhece? Pois louve comigo, irmão Josué. Louve comigo, irmão Exaltino. Vamos lá? No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você, Deus ama você, eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, estará com Cristo meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda nesse mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás. Celebre comigo. La la ya, la ya, la ya, la ya, la ya. La la ya, la ya, la ya, la ya, la ya. Deus ama você, Deus ama você, eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, estará, diz, com Cristo meu Senhor, sempre a andar. Deixa tua alma louvá-lo. Com Cristo eu aprendi a perdoar.
glória. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda nesse mundo sem, aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverei. Louve junto. Viverás. Complete celebrando. Lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya. Levante as mãos ao Senhor e diga obrigado, Senhor, pela sua presença e pelo privilégio de estarmos em sua casa. Aplauda ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Agora sim, pode descansar os dedos, meio minuto, e depois louvamos mais. Deus abençoe. Vamos para a Bíblia, vamos lá, irmãos. Bem-vindo os de casa, bem-vindo quem vai acompanhando aí no virtual. Nós esses dias estamos mantendo a transmissão dos cultos da noite, para que aquele que talvez por alguma razão, de saúde talvez, ainda não esteja cultuando presencialmente. Quero que você seja fortalecido daí, e que numa primeira oportunidade, querendo Deus, claro, que você volte ao culto presencial. Sua cadeirinha está aqui separada, teu espaço está aqui separado, e o congregar, a comunhão entre irmãos, isso aí faz parte da vida cristã. Quanto a você do outro lado do virtual, compartilhe, comente, que eu quero saber o quanto essa mensagem vai tocá-lo aí do outro lado, amém? E quanto à igreja, abra o coração, como você já fez desde o princípio, e veja o que Deus vai tratar contigo hoje. Você crê que Deus vai falar com você? Então você já diga antecipado, obrigado, Jesus. O livro, irmãos, é o de Atos. Abra a sua Bíblia lá. Atos. O capítulo é 9, Atos 9, o versículo a partir do verso 10, perceba então que eu estou saltando 9 versículos, eu estou indo já para o verso 10, então eu te explico algumas coisas para você não se perder. 2 personagens principais da nossa lição de hoje. Personagem número 1, um homem chamado Saulo de Tarso. Os primeiros versos que eu saltei é sobre a conversão de Saulo. Foi quando ele ia a caminho de Damasco buscar então uma autorização, um reforço para fazer atrocidades, maldades com aqueles que pronunciavam a fé no Senhor. A intenção dele era prendê-los ou até matá-los. O desejo de Saulo era paralisar o avanço do evangelho. Era muito claro isso. O desejo de Paulo, ou melhor, de Saulo, ele ainda não havia recebido aquela luz tão forte, era a paralisação do evangelho. E ele seguia a caminho desse propósito, mas antes dele chegar em Damasco, diz a Bíblia que uma luz muito forte brilhou do céu, e essa luz tinha uma voz, e daquela luz saiu uma voz, e a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Diz a Bíblia que a força da luz cegou Saulo. Saulo se prostrou e ficou com muito medo. Imagine, só de estar cego já é um terror. E imagine ainda você ouvindo vozes. Então ele ficou mal. Alguns companheiros estavam com ele e continuaram ajudando para que ele chegasse pelo menos até uma das primeiras casas de Damasco. E a casa que ele chegou foi a casa de um chamado Judas, outro Judas, na casa de um homem chamado Judas. E ali ele ficou por um instante orando, ele já até orava nessa altura, porque ele percebeu tamanha força e impacto daquela luz, e esse foi
o princípio da conversão de Saulo. O princípio da conversão de Saulo. Eu vou agora ao verso 10, que aí agora você vai compreender essa parte. O verso 10 diz: e havia em Damasco um certo discípulo chamado, qual era o nome, irmãos? Ananias. O segundo personagem de hoje é esse aí, Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias! E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Eu paro um instante na leitura, irmão, é assim que responde um servo do Senhor. Prontidão. Entende ou não? Prontidão. O Senhor chamou por ele mais do que depressa: por não, Senhor, eis-me aqui. Como quem diz, estou disponível. O Senhor pode contar comigo. Que bonito. Sei que não é um culto para obreiros, não é um culto para quem está no ministério, mas é um culto para os irmãos em Cristo. Que haja também em nós essa disposição de ouvir e obedecer à voz de Deus. Amém, gente? Mas não é a lição principal. Versículo 11. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado o que, irmãos? Saulo. Pois eis que ele está orando. Que tremendo, né? E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Então, ele já tinha recebido essa visão de alguém vindo em socorro, impondo as mãos sobre ele e orando para que a sua vista fosse restaurada. Então perceba você, irmãos, que o Senhor falou a este homem chamado, já citei, Ananias, e ele com muita disposição diz: eis-me aqui, Senhor, eu sou teu servo, no que eu posso servir? E o Senhor diz: pois Ananias, eu preciso sim, eu quero que você vá até a casa de um moço chamado Judas. Na casa deste moço, tem alguém lá que precisa das suas orações. Na casa dele, de passagem, está um homem chamado Saulo. E eu tenho uma missão para você, Ananias. Eu quero que você vá lá orar por ele. Irmão, paro aqui um instante. Entre linhas, eu imagino que o Ananias poderia perguntar: Senhor, tudo bem, conte comigo, mas Saulo, eu conheço um Saulo. Por acaso, será o Saulo que eu conheço? Se você continuar lendo o texto, você verá exatamente isso. Verso 13. Respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então perceba, irmão, o que aconteceu. Quando o Ananias foi chamado para a missão, o Senhor disse para ele que a missão era ele ir para orar por um homem chamado Saulo. Ah, irmão, quando ele ouviu esse nome, na mesma hora ele falou: Senhor, por acaso é o Saulo que eu conheço? Porque o Saulo que eu conheço, Senhor, ele é mau. O Saulo que eu conheço, ele prende os crentes. Ele faz maldade com os teus servos. É ele mesmo, Senhor, que o Senhor quer que eu ore? É. É ele mesmo. Talvez nos dias de hoje,
o Ananias poderia dizer: Senhor, eu posso orar pelo Zap? Porque vai que eu pego esse homem num dia ruim, vai que ele lá nas suas maldades que ele vem praticado, queira agir maldosamente também comigo. Isso seriam entre linhas, tudo bem? E o Senhor diz: pois é ele mesmo. É por ele mesmo que eu quero que você ore. Aqui tem uma primeira lição para nós hoje, irmãos. Se alguém porventura te persegue, se alguém porventura é uma pedra no seu sapato, sabe o que a Bíblia recomenda você fazer? Por quem te persegue? Orar. Orar. O nosso mestre disse: orar pelos que vos maldizem e orar por aqueles que vos perseguem. Sejamos verdadeiros, não é uma tarefa fácil. Talvez, brincadeira à parte, diria: é para orar? Tudo bem, Senhor, eu oro. Deus mata. Não é essa a oração que é para fazer. Não é a oração para que ele morra, não é essa a oração. É a oração para que ele seja abençoado. É a oração para que ele fique bem, é a oração para que ele alcance a luz do Evangelho. E a luz do Evangelho brilhou na vida de Saulo de Tarso, e você diga graças a Deus. E é sobre isso que nós trataremos hoje. Acredite que a luz de Deus brilha sobre a vida de pessoas, mas essa é a graça do Evangelho. Vidas tortas, pessoas que são más, serem alcançadas por essa luz. Essa é a graça do Evangelho. Pessoas que eram ovelhas negras, pessoas que eram abandonadas e marginalizadas, abandonadas até pela própria família, você bem sabe que tem casos que dá canseira na família, é essas que devem e podem receber a luz lá de cima, e você diga amém, Jesus. São essas. Ao longo da mensagem você verá, o tema é esse: nós cremos no poder transformador do Evangelho, irmão. Nós cremos, repito, eu creio no poder transformador do Evangelho, eu creio. Você crê também? Crê ou não crê? Eu creio. E é o Saulo de Tarso, sim, é para orar por ele. Não é para orar só pelo que já é gente fina. Não é para orar só por aquele que já é gente boa. Não é para orar só por aquele que já é gentil contigo. Não. É para orar pelo Saulo. O Ananias, a essa altura, engoliu seco e falou: Senhor, eu só vou porque eu te obedeço, Senhor, mas esse homem é mau. Esse homem é mau. Eu vou por obediência, mas esse homem é mau. Versículo 15. O Senhor tratou com o Ananias. Olha o 15. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim. Que tremendo, irmão. O que diz aí? Um vaso escolhido. De novo, lê esse pedaço. Vai, porque este é para mim, o que, irmão? Um vaso escolhido. E você diga graças a Deus. Então, sobre o que é que nós meditamos hoje, ou estamos estudando hoje? De que pessoas que talvez a gente até riscou da nossa lista de oração, pessoas que porventura a gente já desistiu de batalhar por ela, que simplesmente a gente falou: não, pelo fulano eu não gasto mais meu tempo, você sabe o que eu estou dizendo? Situações que porventura penduramos as chuteiras pela dificuldade que está sendo. Eu digo para você que a luz do Senhor brilha sobre a vida dessas pessoas. Eu digo para você que o Senhor alcança a vida dos Saulos de Tarso. O Senhor alcança. E é essa a graça do Evangelho. Não precisa você se manifestar dizendo: sou eu.
Mas nós mesmos, irmãos, num passado não tão distante, vai ver, também não éramos flor que se cheirasse. Vai ver, nós também não tínhamos o comportamento que deveríamos. E a luz do Senhor brilhou em nós. E por que brilhou? Pela infinita misericórdia do Senhor. Não porque éramos o vaso mais bonito da olaria, mas porque o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a igreja de Cristo diga amém. Isso é bonito, irmão, é precioso. Mas apesar dessa história ser tão fantástica, falando sobre Saulo, falando sobre sua conversão, eu não quero falar tanto sobre Saulo, eu quero falar mais sobre o outro personagem. Qual é o outro? Qual é o outro? Qual é o outro? Ananias. Ananias. Sobre ele que quero tratar um pouco mais. Um homem que num primeiro momento não acreditou sobre ir a Saulo orar, porque ele era vaso ruim, porque ele era gente ruim, pelo histórico que ele tinha, pelas maldades que ele fez e fazia. Num primeiro momento, Ananias resistiu, não querendo ir. Mas se você observar, verso 15 de novo, o Senhor diz para ele, vai! Eu te pergunto, irmão, ele foi? Hein? Você acha que ele foi? O verso 17 traz a resposta. O 17 diz, olha o comecinho do 17, Ananias, quero te ouvir, Ananias foi. Oh glória, diga amém. Mais uma vez, Ananias foi. Então Deus mandou e Ananias foi. Glória a Deus por isso. Ainda há homens que obedecem à ordem do Senhor. Tem uns que não obedecem. Você já deve ter ouvido falar do profeta Jonas, né? Deus mandou ele para onde? Para Nínive, e ele tem no currículo dele uma mancha, como profeta fujão. Aquele que Deus dá uma ordem para ir para um lugar, e ele até diz, sim senhor, mas vai para outro lugar. Ele foi para sentido oposto, ele foi para um local chamado Tarsis. Ele desobedeceu. Em um segundo momento, conhecemos a história, que aí ele se remendou e foi à cidade que ele deveria ter ido já lá no começo. Mas o Ananias foi. O Ananias foi. Continuando a leitura do 17, olha que precioso, ele entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, olha o que ele disse, irmão, o que ele disse? Irmão Saulo, aqui já me chama a atenção, ele já chamou Saulo de quê, irmão? De irmão, diga daí, mas foi fraco esse ó, mais uma vez, diga daí, já chamou o homem de irmão. E é isso, irmãos, que nós precisamos ter, sabe? Voltar a acreditar na recuperação do ser humano. Voltar a acreditar que o ser humano tem jeito. Voltar a crer, se é que deixamos de crer, que o Evangelho transforma, que o poder de Cristo transforma, que a vida levada no altar, levada na presença de Deus, ela é transformada. Por isso batizo a mensagem de hoje de o Evangelho transforma. Mas nós precisamos recuperar isso, irmãos. Porque você já deve ter ouvido comentários de pessoas muito desanimadas, pessimistas com a vida, de nas suas lamentações, dizer bem isso aqui, ó, quanto mais eu conheço as pessoas, você já deve ter ouvido isso, mais eu gosto do meu cachorrinho. Já ou não já? Responde para mim, já ou não já?
Pessoas que dizem, quanto mais conheço as pessoas, mais eu gosto do meu cachorrinho. Como quem diz, desencantado com a humanidade. Sejamos verdadeiros, vamos abrir parênteses. Tem casos, irmãos, que a gente fica de boca aberta. Tamanha maldade, coração negro das pessoas de fazerem maldades, às vezes até com familiar, com própria filha. Não vou usar o púlpito para lhe deixar com o espírito abatido assim, mas hora ou outra é só ler noticiário, seja televisivo ou impresso, você vai ouvir de rodo muitos casos que você fica boca aberto de acreditar que isso aconteceu. Diga, Deus nos livre, coisa séria, irmão. Tem certos programas televisivos que você tem que colocar um balde embaixo assim, porque pinga sangue. Coisa séria. Certa vez, em uma igreja que eu pastoreei, tinha uma das nossas irmãs da igreja, que trabalhava na penitenciária. Era uma das responsáveis pela segurança do presídio. E ela dizia, pastor, é porque sou da fé. Mas o universo que eu vivo, a rotina que eu vivo, acompanhar a história dos meninos lá dentro, se não for por fé, não dá para acreditar que o ser humano tem jeito. Entende o que eu estou falando? Não dá para acreditar. Casos de pessoas que estão lá, irmãos, e que o histórico do cidadão é uma lista telefônica. Como diz no linguajar policial, puxar a capivara do dito cujo, dá uma bobina de páginas como uma lista telefônica. E às vezes tem repórteres policiais que vão lá, escute, você matou? E às vezes o cabra, não sei se para chamar atenção, fazer ibope, eu matei mesmo. E se ele tivesse vivo, eu matar de novo. Você já viu caso parecido? E às vezes ainda manda recado, e ó, já falei, viu? O fulano, o parente dele, vai morrer também. E você olha isso e fala, meu Deus, onde é que chegou o ser humano? Que às vezes mata por causa de um tênis, só porque tem uma marca, o tal tênis. Onde é que chega o ser humano? Mas mesmo, irmão, com essa situação toda, eu reforço o tema da mensagem de hoje. O Evangelho transforma. Diga aí para o seu vizinho, diga, o Evangelho transforma. Transforma, irmão. Transformou a gente, irmão. Não vamos pagar de santo agora, né? Transformou nós, irmão. Diga, graças a Deus. Transformou eu e você, irmão. Transformou até a nossa rotina. Você se imaginava domingo, uma hora dessa, estar dentro de uma igreja, irmão, num dia encalorado como hoje? Pode responder, hein? Se imaginava aí? Pois nem eu aqui. Nem eu aqui. O Evangelho transforma. Transforma. E eu quero recomendar a você, de que você seja Ananias na vida do Saulo. Aí vai ver, tem aquele que está desligado de tudo e fala, pastor, na minha família não tem Ananias e nem esse tal de Saulo. Você não entendeu é nada. Não entendeu é nada. Vou falar igual a Jesus, tem que nascer de novo. Mas sobre o que é que estamos falando? Você precisa ser esse agente que crê que o Evangelho transforma na vida das pessoas. E ao longo da mensagem, meu irmão, debaixo da luz celestial, eu rogo que o Senhor te faça lembrar pessoas que careçam das suas orações. E uma coisa eu digo, quando vier à sua memória orar por alguém, era Deus te iluminando, como fez com Ananias, orar por Saulo. Seja verdadeiro, me responda. Quem aqui já veio a lembrança de alguém que talvez não falava até por algum tempo? Levanta a mão assim, já te aconteceu?
pois esse era um toque dos céus, para que você lembrasse dela, orasse por ela, e se possível for, ligasse para ela. Já citei isso outro dia, eu repito agora, não precisa florear não, precisa, porque é o eclipse, porque é o sol, porque é o Júpiter, não larga isso aí, pare de florear, ser direto, falar: fulano, você sabe que eu sou cristão, você sabe que eu tenho procurado viver como Cristo ensina, por algum mistério Deus me fez lembrar de você, você entende? Assim direto, por algum mistério, eu não sei qual, Deus me fez lembrar de você. Escuta, tem algo que eu possa fazer por você? Orar, eu já vou orar, porque como cristão, eu aprendi a fazer isso, quando Deus me faz lembrar de alguém, entende o que eu estou falando? Orar eu já vou fazer, mas me conte, seja direto, eu posso te ajudar em alguma coisa? Sabe o que eu quero que você entenda? Você seria ou será resposta de oração de alguém. Você entendeu isso? Você se colocará como resposta de oração na vida de alguém. Que bonito. Continuando, verso 17. Então Ananias, ele foi ou não foi, irmãos? Ananias foi. Entrou na casa, impor as mãos e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que, olha lá, primeira oração que é bom fazer para quem ainda é um vida torta, para quem está desviado, afastado, primeira oração. Então ele me enviou para quê, irmão? Primeira, tornes a ver. Essa foi a primeira oração que o Espírito Santo dirigiu Ananias a fazer. Qual foi a primeira? Que tornes a ver. Está dito na Bíblia que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para não compreender a clareza do Evangelho. Então, uma artimanha maligna é deixar a pessoa cega para que ele opere e ela nem observe. Pessoas que às vezes desencantam com a vida, desistem disso, daquilo, do outro, ficam, sabe, maltrapilhas na vida. São pessoas que foram vítimas da cegueira espiritual. Aí ela começa a ficar desencantada, já não se ajeita, já não tem mais prazer na vida, entende ou não? São pessoas que foram vitimadas da cegueira espiritual. Pessoas que negociam tudo o que fizeram ao longo de uma vida por coisa boba, fruto de uma cegueira. Então, irmãos, eu vou lhe mostrar 3 assuntos de oração, ou 3 passos para que você se torne Ananias na vida de um Saulo. Primeiro passo, ore para que os olhos sejam abertos. A oração é assim, vou te dar um exemplo, não precisa ser com essas palavras, mas a oração é assim: Senhor, abre os olhos do fulano. Senhor, mostre para ele que o caminho que ele está seguindo não é bom. Mostra, Senhor, para o filho que ele está seguindo o caminho das drogas. Ô Senhor, ele está achando que eu estou sendo má para ele, de dizer não vá, não vá, não vá. Meu Senhor, se eu não estou conseguindo mostrar, mostra o Senhor, libera os olhos dele para que ele veja isso. Mostra para ele, Senhor, libera os olhos dele para que ele perceba que fulano e beltrano não tem sido uma boa companhia. Você entendeu o que eu estou falando? Você está rogando a Deus para que os olhos dele sejam abertos. Segundo assunto, segundo passo. E sejas, estou lendo o verso 17, e sejas, pode ler comigo, cheio do Espírito Santo. Repete isso, cheio do Espírito Santo. Um segundo passo é você rogar que essa pessoa
seja cheia do Espírito Santo. Que a virtude do Altíssimo entre na vida dele. Se isso acontecer, irmão, glória a Deus. Amém, gente? A pessoa vai ter o revestimento suficiente para seguir a caminhada dele, sendo um grande homem e uma grande mulher, cheio do Espírito Santo. Eu aparentes, antes de continuar a leitura, se Deus permitir, acredito que Ele vai permitir, nos primeiros domingos de janeiro, já estou te convidando aí com alguns dias de antecedência, nós faremos aqui nesta igreja, aos domingos, uma série de estudos continuados sobre o Espírito Santo. Já estou lhe falando com uns dias de antecedência, para você se organizar lá direitinho na agenda, e não perder não, serão estudos continuados. Se sermos cheios do Espírito Santo, isso aí já vai ser impedimento para o maligno pôr a mão. Amém, gente? É isso aí. O que mais? Já falei de 2 pontos, né? Vejamos se sua memória está boa. Qual é o primeiro ponto? Ore para que veja. E isso aconteceu. Verso 18. E logo lhe caíram dos olhos, como que, o que que diz, irmão? Umas escamas. É coisa séria, isso é espiritual, viu, irmão? É espiritual. Às vezes você vê, irmão, você está vendo, é porque você está sendo espiritual, mas a pessoa que está lá no mundo, no tremendal de lama, ela não enxerga isso. Ela não enxerga que ela está sendo trapaceada pelo maligno. Ela não enxerga que ela está rifando a felicidade dela por um momento bobo. Ela não enxerga, por quê? Porque nos olhos dela tem o quê? Escamas. É Bíblia isso aqui, escamas. Posso te dar uma notícia? Uma boa notícia? A luz do Senhor tira as escamas. O poder do Senhor arranca as escamas. Arranca, irmão. É seu marido que está com a cabeça virada? Começa a orar. Senhor, abre os olhos do meu marido. Mostra para ele, Senhor. Fui companheira dele tanto ano, agora ele virou cabeça? Ou o inverso, a mesma coisa. Mostra para essa mulher, Senhor, que eu não sou aventureiro não, estou com ela desde de pobre marré. Agora que a gente aprumou um pouquinho na vida, que a gente vai abandonar o barco, você entende ou não? É essa visão, o Senhor abra os olhos, e Ele vai abrir. Você diga amém, gente? O que mais? Estou pelo fim, hein? Caiu então dos olhos o quê? Escamas, e recuperou a vista. Oh glória! O que mais? E levantando-se, foi batizado. De quem que estamos falando? Saulo de Tarso. Quem era esse Saulo de Tarso? Que Ananias falou lá atrás? Vaso ruim, perseguidor de crente. No que se tornou Saulo de Tarso? Um deles. A luz brilhou na vida de Saulo. Eu volto a dizer o tema de hoje, vejamos se você está atento. Qual é o tema? Qual é o tema? Qual é o tema? Qual é o tema? O Evangelho transforma. Transforma. Transformou nós, transformou Saulo, transformou o endemoniado gadareno. Diz a Bíblia que o endemoniado gadareno tirava a roupa e ia para o sepulcro. Ele e alguns outros casos na Bíblia que eram perturbados assim. E ficava lá no cemitério uivando, e ficava lá fazendo coisa boba. Às vezes se jogava no fogo, na água. Você conhece a história bíblica? E não apenas no caso do gadareno, mas em alguns outros casos, a Bíblia diz que quando a luz do Senhor chegou, quando o Cristo chegou, o menino teve perfeito juízo restaurado, estava assentado e estava vestido. Sobre o que falamos? O Evangelho transforma. E eu quero lhe provocar essa noite, por essa pessoa que Deus te fez lembrar, você orar. Pastor, mas fulano mudar, e pastor, isso aí, sei não. Pois é, por ela mesmo que eu quero que você ore. Pastor, mas será? Pois é esse Saulo aí que você vai entrar numa corrente de oração, é por ele. Inclusive nós começamos uma corrente de oração da família na quarta-feira. Até seja você convidado para estar com a gente na quarta. O propósito é igreja de joelhos, família de
pé. É a igreja comprando as brigas de joelho. Amém, gente? Clamando o reforço dos céus. Você está convidado a vir, de manhã, de tarde, de noite. E por fim, verso 18, Saulo foi batizado. Mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de caráter, ou se preferir, conversão. Quem fez isso? Quem faz isso? O Evangelho. O Evangelho transforma as pessoas. O Evangelho transforma as pessoas. Por aqui já poderia terminar a mensagem. Mas um extra, para você avançar um pouquinho mais como um bom aluno aplicado. Eu te disse que o Ananias foi. Foi ou não foi? O Ananias foi. Eu quero que você, como uma lição extra, a mensagem considero terminada aqui. Como uma lição extra. Abra a tua Bíblia em Ezequiel 33. Os nossos amigos do louvor podem se posicionar. Ezequiel 33, verso 7. A Bíblia trata da figura do atalaia. Atalaia é a figura do sentinela. Sentinela é aquela figura dos guardas que ficam vigiando os fortes, as fortalezas, as muralhas. Semelhante ao que se tem no quartel. Você já deve ter visto muitos que ficam ali em ritmo de plantão, vigiando o patrimônio e os arredores. Sentinela, na Bíblia, é sinônimo de uma palavra chamada atalaia. Eu vou ler, talvez não seja conhecido da maioria, e aqui já é um extra da mensagem de hoje. Verso 7 diz: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Você entendeu o que leu? A Bíblia está dizendo, se eu lhe dei ordem de você falar com alguém do perigo, falar com alguém a respeito da salvação, e você não me obedecer, e essa pessoa chegar a morrer, eu vou cobrar o sangue dessa pessoa da tua mão. Você entende? Repito que a figura do atalaia é a figura daquele que está vigiando o patrimônio. E ele tinha um dever de tocar trombeta quando observasse a chegada do inimigo. Se por alguma razão ele não cumprisse sua função e alguém morresse, a culpa era do guardião, do atalaia, que não avisou. Entendeu isso ou não? Em outras palavras, o Ananias me parece que já sabia disso. O Senhor Deus mandou ele ir, ele foi, irmãos? Ele foi. Versículo 8 e 9, né? 9. Mas, quando tu tiveres falado, para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Continue lendo para completar. Mas tu livraste a tua alma. Em outras palavras, se a pessoa te deu ouvidos, o problema é dela, mas você falou. Você entende ou não? Talvez na sua oração por algum Saulo, talvez você tenha os seus desencantos, mas será que eu falo? Será que vai me ouvir? Não, o ouvir é outra coisa, o falar é obrigação, o agir, o orar, o interceder é obrigação. Se a pessoa não lhe der ouvidos, perdão da expressão, problema dela, mas você vai estar com as mãos limpas. É a mesma coisa do pregador. Anote o dia de hoje, dia 13 de dezembro de 2020.
Eu estou falando sobre o Atalaia e estou falando para você acreditar no poder restaurador do Evangelho. Estou sugerindo que você ore por alguém que ainda é vaso ruim, acreditando na restauração dele. Você entende ou não? Está registrado isso nos céus. Essa mensagem foi dita. Então, se no seu universo você conhece vaso ruim, é por ele que nós vamos orar. Palavra de Deus para nós. Amém? Pois é. Então eu digo para você, seja você Ananias na vida de alguém. Acredite na restauração do ser humano. Você como cristão, imagino, ser um cristão, crer em Cristo, crer a Bíblia ou na Bíblia como palavra de Deus, você certamente precisa crer na restauração do ser humano. E crer, como o tema já veio dizendo, né? De que o Evangelho transforma. Amigo, esse texto é o texto que Deus nos deu hoje. O Evangelho transforma. Eu não sei com quem eu falo, talvez esteja falando com alguém que carece de tal transformação. Talvez transformação no casamento, transformação no seu emocional, quem sabe anda cabisbaixo, depressivo, angustiado e outras coisas mais. Mas eu tenho autoridade e fé de ministrar daqui da onde estou, Blumenau, Santa Catarina, Brasil, e ministrar essa bênção para você. Vamos fazer isso agora? Fecha os teus olhos por um instante, eu oro por você. Ó Deus querido, Deus poderoso, eu não sei a quem falo, mas debaixo da santa e sábia inspiração divina, eu oro, meu Deus, por quem está carecendo das orações. Como aconteceu pela divina revelação do Senhor falar com Ananias e o Ananias obedecer, porque alguém precisava da ajuda e lá foi Ananias levar essa ajuda. Meu Deus, eu não sei qual auxílio este amigo precisa no dia de hoje. Talvez um ombro amigo, quem sabe de uma resposta urgente, quem sabe de uma direção, está diante de um cenário que precisa tomar uma decisão. Em nome de Jesus eu oro de cá e clamo, Senhor, coloca a tua mão sobre a vida dele, sobre a vida dela. Traga paz, Senhor, ao coração dele. Traga, Senhor. E se há qualquer ação do maligno se aproveitando deste momento difícil, eu digo que na luz de Deus, como aconteceu com Saulo de Tarso, que você, amigo, também seja iluminado. E debaixo dessa luz, as coisas se transformam. Debaixo dessa luz, sua vida é transformada em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. A graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h, 15h e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h, 15h e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.